Oi, Meire, tudo bom? Olá, Júlia. Eu Ai, entrei menina. nesse instante. Não, eu vi que você já estava antes, já é porque o moderador não entrou aí. Eu tô tentando ficar de olho, sabe? Aham. Nos moderadores, porque é importante eles participarem também, né? Então eu tava aqui de olho no seu e no outro, eles ainda não entraram, então. A minha moderadora ontem mesmo estava conversando. Ah, pronto, aí ela disse que era. Ah, que ótimo, que ótimo. Olá, Alderlene. Bom dia. Ah, a gente não te escuta. Eu acho que é só tirar do mudo. É. Pronto, já? Tá ouvindo agora? Não estava conseguindo entrar na sala, mulher. Não entrava, ia por um canto, Eita. não conseguia entrar. Tive que fazer Eu o não tinha download. conseguido entrar na sala por aquele e-mail, não sei o que, online, Pois é, eu também não né? Aí consegui. eu entrei no e-mail, quer dizer, no link que Enviar tem a minha agora, né? agenda e etc. Foi nesse aí que eu consegui É, entrar. eu consegui entrar por um link que mandaram agora da reunião, lá no e-mail. Uhum. É, mas vamos Ah, lá, eu queria que tu me ajudasse a colocar essa telazinha aí que tu colocou atrás do teu. gente, então vou sair para passar nas outras salas, tá bom? Se precisar de Tá alguma Certo, bom, passa coisa, aqui as tá. Meire, informações. você me Obrigada. avisa. Tchau, Tudo gente. Até bem. Tá. mais. Bem, Oderlene, você É. tem esses vestidos, você conseguiu baixar Já esses vestidos? baixei, já Pronto. tá aqui no Aí onde meu é que PC. você vai? Deixa eu ver É, se deixa eu só ver se é nesse deslocar meu plano de fundo, escolher o plano de. Pronto. Você é. vai lá naquela no íconezinho do vídeo. Interromper vídeo, eu clico aqui na lateralzinha, não. Tem Aplicativos, assim, ó, tem um quadro. ícone do microfone e o ícone da câmerazinha, da Sim, câmera de tá aí, vídeo, pronto. né? Escolher plano de fundo virtual. Isso. Aí você vai nele, Aí aí não tem lá ele vai dar aqui. a opção de você ir lá no arquivo onde você salvou para colocar esse Onde plano de tá fundo. nenhum, não. Eu vou lá escolher. Plano de fundo virtual, acho que é uma, duas, três, na quarta opção. Ah, bom, não, peraí, não é isso, não, deu certo, não. Excluir verde escuro, excluir, que era um do. Vixe, foi um negócio feio. Cadê? Escolher. É porque não aparece aqui para mim, então eu vou em mais, né? Eu acho. Pronto. Adicionar. Não, ó, Ah, é. você vai. Espera aí, eu fui em mais, deu certo. Deixa eu ver aqui se Isso. onde é que está agora. Uhum. Ah, é porque ele está como PDF, tem que estar como foto, né? Isso. Tem que estar com PNG. Hum, então, deixa eu ir aqui. Eu vou ter que Você vai baixar. baixar ele. Você tem um link do Drive, onde tem Tenho, esses. é porque quando eu tentei baixar Hum, no link do Drive, ele não aceitou baixar como PNG. foi. Ele disse que só baixava como PDF. A não ser que você pegue esse aí que você está como PDF, É, você tipo converte realizou para PNG. isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Hum, Eu vou encaminhar para você o que eu tenho aqui, certo? me manda, que aí eu Eu tenho já aqui fica seu mais zap. fácil. Me manda aí que eu Isso. pego do teu, fica mais fácil. Aham. Espera aí, só um momentinho, que eu estou só lhe procurando aqui no meu zap. E o computador também está meio lentinho.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui tentando mudar meu plano de fundo, viu? Já já damos atenção a você. Estou enviando, tá? Meu É, computador tava um pouquinho lento, aí ele está pensando aqui, mas já estou no arquivo. eu acho que eu consegui aqui adicionar ele. Era lá. Eu acabei de enviar Agora, para você, só que está com outro nome, viu? eu baixei ele aqui, deixa eu ver. Mas na hora que eu tentei colocar ele, meu rosto ficou todo branco. Deixa eu ver. Requer uma tela verde. Pronto, vamos lá. Mas é que eu consegui baixar ele aqui em JPG. Mas olha como é que fica meu rosto fica todo branco, não fica para você? Mas você tem que tirar a tela verde. Tem que tirar? É porque Tirar. ele diz, pronto, Aí, mas ó, ficou pronto, umas, ó, viu? Ó, mas espera aí, mas ele diz que eu ah. preciso de uma tela, pronto, aí ó, ele diz que eu preciso de uma tela verde. Porque se você for colocar a tela verde, ele vai dar esse efeito aí, ou então você vai ficar verde. É um deles. Mas quando eu não boto a tela verde, ele não deixa eu mudar o plano de fundo, entendeu? Uhum. Quando eu Olá, desabilito. Jean. Olá, Bruno. Bom dia para vocês. Bom dia, tudo Bom bem? dia, bom dia. Bom dia. Daqui a pouco nós daremos início. Estamos aguardando mais os outros participantes entrarem, tá? Olha, olha. Ixi, será que é Fica mal e comigo? some. Aham. Ele fica e depois ele vai e some. Vai ter que ficar sem mesmo. Isso. Se você não conseguir, não tem problema. Certo? Ó, opa. Ó, some. Ele fica só por alguns segundos Porque, e porque desaparece. às vezes depende muito da atualização do programa, Pior que eu, sabe? Do computador. então, pior que eu atualizei hoje. Uhum. Ele pediu uma atualização, eu atualizei hoje. Mas vamos lá, né? Vou voltar aqui então para a sessão. Deixa eu ver como é que eu saio aqui agora.
Como é que eu faço para voltar agora para a tela? Ah, eu acho que eu fecho aqui. Pronto, deixa eu ver se eu volto para vocês. Uhum. Eu estou conseguindo lhe Pronto, ver, agora eu viu? voltei. É que eu estava naquela tela das configurações, eu não estava Ah, conseguindo tá. ver você. Aham. Agora eu voltei para a tela normal. Bom, já são 8h32, a gente aguarda mais um pouco para ver se o pessoal... Ah, os participantes, né? Nós já estamos aqui com 2 representantes. Nós estamos com o Bruno, que ele vai apresentar. Cadê? Ele vai apresentar o trabalho sobre a hipocrisia, né, do consumidor contra propósitos de marca, não é isso, Bruno? E nós temos o Jean, que vai apresentar o trabalho, os consumidores e transformação digital, uma revisão sistemática sobre privacidade e segurança. E eu acho que que era até o trabalho 2, que era estudos do consumidor no contexto da economia circular, né? Que ele não Isso, tinha nem mandado o vídeo, né? Os não autores, né? mandou. Então, Aí pode ser que eles nem participem, né, da sessão, né? Ninguém sabe também, né? isso. Aí a gente pode, tipo, iniciar e se eles entrarem no decorrer, né, da apresentação dos Eu deixo meninos. eles por último. Isso, Então, né? pronto. Então, vamos dar A gente... início, né? Uhum. Então, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos à sala 33, essa modalidade virtual. Né? A gente vai estar discutindo aqui os trabalhos, discutindo os trabalhos, né, da área do marketing, mas especificamente no tema do comportamento do consumidor, né? Eu sou a professora Oderlene Oliveira, sou professora da Universidade de Fortaleza, vou estar moderando a sessão e contando aí com o auxílio da Meirilânia do Nascimento, que também é aqui do Ceará, né? O Ceará Isso. aí pesa aí na moderação aí dessa sala, então a Meirilânia vai estar auxiliando a gente, ajudando aí a controlar o tempo, né, Meirilânia? Avisando aí quando Isso. estiver na hora já próximo do debate, né? Eu só precisaria mais, né, Merilane, no caso de ter que apresentar sem ter enviado o vídeo, né? Que talvez precisasse mais desse controle, mas também para a gente não se estender muito no tempo e sobrar lá no final uns 20 minutinhos para a gente fazer um debate em relação à temática como um todo, né? Então, a gente teria aqui nessa sessão 4 trabalhos, né? O primeiro trabalho, que é o fascínio do destino e a intenção de visitar e revisitar, que sou eu que vou apresentar. Em segundo, a gente teria esse trabalho que ainda não temos, né, um autor, né, no momento aqui na sala, que é Estudos do Consumo no Contexto da Economia Circular, como avançar no campo, um ensaio teórico. Depois a gente vai ter o trabalho do Jean Carlos aí de Oliveira Rosa, né, junto com a Juliana, lá da Universidade Federal do Rio Grande, que é o Consumidores e Transformação Digital, uma revisão sistemática sobre privacidade e segurança, e, por fim, a gente teria o trabalho do Bruno, né, Pereira, que vai estar apresentando aí em coautoria com o Helder, sempre bom, e a hipocrisia do consumidor contra propósitos de marcas, né? Então, vou iniciar a apresentação por mim, né? A gente vai ter 8 minutos, todos os que estão aqui enviaram o vídeo, então a gente tinha até 8 minutos para ter gravado o vídeo, então a gente presume que a gente terá 8 minutos para a apresentação dos vídeos, e em seguida a gente abre 8 minutos para as discussões, né? A discussão em relação àquele trabalho. E, ao final, a gente gera uma discussão maior em relação à temática, ok? Vou passar, então, não sei se a Merilane quer falar mais alguma coisa. Sim, eu gostaria só de complementar, né, a apresentação da Alderlene, que é a nossa moderadora, né, que durante o decorrer das apresentações, eu vou disponibilizar aqui no chat, né, alguns comunicados, algumas informações, como, por exemplo, o link de acesso ao vídeo que será apresentado, né, seguindo a ordem. Em seguida, também colocarei aqui disponível no chat o link para que depois vocês possam realizar a avaliação, né, sobre essa sessão. E
ficar atento que na hora da discussão, cada discussão tem um tempo de 8 minutos, e eu vou ficar cronometrando, como foi falado pela Oderlene, e quando tiver faltando 3 minutos, 1 minuto, ultrapassando o tempo, nesse momento de debate, eu vou colocar aqui na tela, né, compartilhar na tela os minutos restantes, tá certo? Para que vocês possam estar aí acompanhando, ok? Olá, Cíntia. Olá, Arthur. Bom dia. Eu não estou ouvindo vocês. Bom dia. Pronto, Merilane, acho que a gente pode começar então com a apresentação do vídeo 1, né? É você que coloca aí para gente? Isso. Então, pode ficar à vontade. Eu estou aqui já. Então, vamos dar início à apresentação dos trabalhos. Pode colocar. Só um momentinho, tá? Que eu estou... Opa. Por favor, me avisem se vocês estão conseguindo visualizar a tela. Então, sim. Ok. Eu vou dar início aqui à apresentação. Foi desenvolvido em parceria aí com a Rosângela Pessoa, doutoranda do PPGA da Unifor. Na introdução foi destacado o crescimento do turismo no mundo e a interrupção aí devido à pandemia da Covid-19 em 2019, né? Foi destacado também a competitividade aí no mercado do turismo no contexto global, né? E o efeito aí do fascínio na intenção de revisitar. Então, frente a esse contexto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a relação entre as variáveis do destino fascinante com a experiência memorável e a intenção de revisitar. Como contribuição para a academia possibilitar a ampliação do atual conhecimento, né, sobre a associação teórica entre as atitudes a serem adotadas em relação aos fatores que influenciam os turistas na escolha de um destino fascinante, a experiência memorável e a intenção de revisitar um destino turístico. Contribuição prática, contribuir para subsidiar as ações organizacionais em um mercado extremamente competitivo como o do turismo, no qual os turistas mudam rapidamente suas escolhas, possibilitando a elaboração de estratégias cada vez mais eficazes em destacar tendências para contribuir com orientações para os atores envolvidos no turismo. No referencial teórico foram contempladas as literaturas sobre a teoria da restauração da atenção. Na segunda seção, destinos turísticos fascinantes, focando aí no embasamento das hipóteses em relação às variáveis mística, amizade, atratividade, riqueza, singularidade e adequação. E na terceira seção, experiência memorável e intenção de revisitar, também buscando embasamento para hipótese proposta no modelo estrutural das hipóteses. A gente tem dois modelos, o modelo da figura 1, que traz a relação entre destino fascinante e a intenção de visitar, né, as variáveis mística, amizade, atratividade, riqueza, singularidade, adequação, como variáveis independentes, influenciando aí positivamente na intenção de visitar. O segundo estudo seria essa relação aí entre destino fascinante, experiência memorável e intenção de revisitar. Agora, as variáveis mística, amizade, atratividade, riqueza, singularidade, adequação, influenciando positivamente na experiência memorável, e a experiência memorável influenciando na intenção de revisitar. Na metodologia, o estudo 1 foi solicitado aos respondentes que pensassem, então, em um local que eles não haviam visitado, mas tinham intenção de visitar. Estudar a relação aí com a intenção, né, de visitar.
Já o estudo 2 era já um destino perguntando se a influência em revisitar um ponto turístico, então foram solicitados que eles pensassem em uma viagem que eles já haviam realizado. Nos 2 estudos, os dados foram coletados por meio de survey disponível no Google Forms, cujo link foi compartilhado em redes sociais. Tipo de pesquisa: descritiva, abordagem quantitativa. A operacionalização, as escalas foram adaptadas e passaram por processo de validação de face de conteúdo, né? A tradução aí foi validada por um professor nativo de inglês, e a gente tem aqui os autores de onde emergiram as escalas. Aí a amostra foi não probabilística por acessibilidade, a gente usou aí o G-Power, o mínimo apontado pelo G-Power foi de 196 pessoas. O estudo 1, foram coletadas 348 respostas válidas e no estudo 2, 296 respondentes validados. No teste de normalidade, os dados foram apresentados como não normais para os 2 estudos, o que levou ao uso da modelagem de equações estruturais pela metodologia PLS-100 e utilizou utilizou-se aí o software Smart PLS 3.0. Na análise descritiva dos participantes, né, do estudo 1, a maioria do sexo feminino, idade aí acima de 42 anos, tem pós-graduação, estudam e trabalham, a maioria moram com mais de uma pessoa, tem ajuda na renda familiar de mais de 2 pessoas e possui um salário aí de mais de R$20 mil. A análise da validade convergente e discriminante sugeriu a retirada do construto atratividade, né, atentando aí para o valor do alfa de Cromba. Já os construtos mística e riqueza também apresentaram validade, né, problemas de validade convergente, mas atentando aí para o CR, né, que foi acima de 0,7, optou-se por manter as variáveis no modelo. Teste de hipótese, então, rejeitou a relação aí, a influência direta da amizade na intenção de visitar, da riqueza e da singularidade, validando só a adequação e a mística. No estudo 2, a maioria sexo feminino, a média de 40 anos, fazem pós-graduação, tem pós-graduação, estudo e trabalho, moram com mais de 2 pessoas, dividem a renda aí com mais de 2 pessoas e tem uma renda bruta familiar aí em torno de mais de R$20 mil, assim como no estudo 1. A análise da validade convergente e discriminante também sugeriu a retirada do construto atratividade. Em relação às hipóteses, no teste, né, de hipótese 2, a relação foi rejeitada a adequação, influenciando diretamente na experiência memorável, a mística também foi rejeitada, a singularidade. Foi validada a amizade e a riqueza, e também a relação da experiência memorável, né, influenciando diretamente aí na intenção de revisitar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Em relação à tela, vocês estão conseguindo visualizar direitinho os outros ouvintes aí? Oderlene? Para mim, ela parece meio tremida. Pois para mim também. Ela aparece, a hora aparece tremida, depois aparece rapidinho normal, aí fica de novo como se tivesse embaçado, né? Os números todos. Isso, ele perde a qualidade da imagem. Pelo que vocês estão vendo, tá dando para vocês entender a apresentação? Pelo que eu falo. Mas, sei lá, olhando o slide não dá para ver, não. Eu já tinha visto antes, então eu só estou relembrando, mas acho embaçado. Ok, porque pode ser a minha conexão com a internet. Caso caia a minha conexão, alguma coisa do gênero, viu, Oderlene? Você me avisa aqui no Zap? Aviso. Pronto, eu vou dar continuidade, né, na apresentação, e qualquer coisa, se vocês estiverem tendo dificuldade em visualizar, vocês avisem no áudio, porque eu não consigo ver a tela do Zoom, tá bom? Certo. Tu tenta já resolver aí para melhorar nos próximos, para a gente não ter esse problema. Isso, justamente.
Dessa forma, como conclusão, conclui-se que existe uma relação entre as variáveis do destino fascinante com a experiência memorável e a intenção de revisitar, uma vez que foi identificado que as variáveis do destino fascinante têm efeito diferente na experiência memorável e na intenção de revisitar. No estudo 1, a adequação e a mística influenciando a intenção de visitar, e no estudo 2, a amizade e a riqueza influenciando a experiência memorável. Os gestores que trabalham com destinos turísticos precisam dividir suas estratégias em 2 momentos. O primeiro momento está relacionado aos fatores que levam os turistas na intenção de visitar, as principais variáveis que influenciam é a adequação e a mística. E para a experiência memorável, deve-se enfatizar a amizade, sendo essa a principal variável na influência da experiência memorável e a riqueza de uma localidade. Obrigada. Bom, então vamos, a gente pede desculpa aí, né? Essas coisas na modalidade virtual acontecem. Infelizmente, a gente tem um tempo, né, aqui para discutir, debater, apresentar os trabalhos, discutir, debater nesses trabalhos, então, já para esse primeiro não vai ter como corrigir, a gente espera que para os próximos a gente consiga ver o vídeo, né, da forma mais legível. Então, agora a gente vai abrir para um debate em relação a esse artigo, né? E aí, como eu estou como coautora no artigo, vou deixar para que vocês façam, né, os questionamentos. A Merilane, aí, se quiser começar, né, Merilane, fazer algum debate em relação, iniciar aí a discussão, a gente vai ter 8 minutos, então, para discutir esse trabalho que acabou de ser apresentado. Ok. Bem, eu tenho só algumas considerações para fazer sobre o trabalho, né? Inclusive, eu fiz uma leitura e o que eu estou gostando dessa sessão é porque os trabalhos, cada um tem lá o seu diferencial, né? Então, assim, eu gostei muito desse artigo. Para mim, eu confesso que foi algo novo para mim, até porque eu não tinha ouvido falar, por exemplo, sobre as dimensões, né, do fascínio do destino, do destino, né? Então, assim, eu achei super interessante. Até porque quando você vai fazer a leitura no artigo, eu, pelo menos, assim, eu comecei a refletir em outros pontos relacionados a possíveis pesquisas, principalmente aqui na região onde eu é uma região turística, né, no sentido de realizar pesquisa científica para descobrir mais, por exemplo, estratégias que as empresas se utilizam, né, para fazer com que os clientes, né, vão em busca de visitar ou revisitar, então seria muito bem aplicado aqui informações empíricas sobre isso aqui na região da Serra da Ibiapaba, né, aqui no Ceará. A pergunta que eu faço, né, é sobre o seu trabalho, Oderlene, com a Rosângela, quais foram as dificuldades, porque assim, eu vi que o seu trabalho é um trabalho quantitativo, né? Eu, particularmente, eu não tenho coragem de me aventurar nesse tipo de pesquisa, né, porque que está relacionada aí à utilização da modelagem de equação estruturada, né, e eu gostaria de saber com você sobre a sua experiência na hora de realizar a pesquisa, se utilizando dessa ferramenta, quais foram as dificuldades que você teve, né, se você teve que recorrer, né, a outras pessoas para poder lhe orientar quanto à aplicabilidade, né, dessa metodologia. Certo. Obrigada, Merilane, pela pergunta. Na verdade, esse trabalho, ele é um trabalho, direi, em 3 mãos, só está aparecendo 2 aqui, em 3 não, seriam 6, né? Vamos dizer que cada pessoa, é um trabalho de autoria da Rosângela, é um artigo que emergiu da tese dela de doutorado, só que quem estava orientando ela era o professor Lucas, eu estava como co-orientação justamente porque a gente tinha uma parte quant, mas também tínhamos uma parte quali, então eu estava como co-orientação, muito mais pelo quali do que pelo quant. O professor Lucas, ele é professor do nosso programa, professor de métodos quantitativos, então para ele isso aí é moleza fazer aplicar essas técnicas, né? A dificuldade maior, Merilane, que eu
poderia destacar, na verdade, é a coleta de dados, né? Você conseguir coletar esse dado. Esse trabalho ele foi realizado no período ainda da pandemia, inclusive até se coloca, né, isso como uma limitação, né, o fato de que as pessoas era só realmente intenção, porque eles não tinham como efetivamente estar viajando, porque estava até suspenso, né, proibido, né, as viagens, né, Isso. essa parte do turismo. Então, assim, em relação à aplicação das técnicas, eu também não teria, apesar de eu ser mais quali, eu também domino um pouco de coisas, também não teria tanto problema, não. Mas o problema maior foi em relação à coleta de dados. E um outro que a gente percebeu, mas depois que já tinha sido aplicado o questionário, quando a gente foi, na verdade, averiguar se essas hipóteses, elas eram aceitas ou não, o que a gente percebeu, como o questionário emergiu, né, de um estudo em inglês, né, que foi realizado em um outro país, que a gente percebeu que talvez a tradução ela não tenha ficado tão boa em algumas questões. A forma como foi colocada, ela pode ter induzido a um tipo de resposta que fez com que a gente não conseguisse validar a maioria das nossas hipóteses. Mas aí já tinha sido feito o estudo, infelizmente já não se tinha mais tempo de arrumar um instrumento, né, para voltar para o campo, mas é algo que a gente atentou, mas infelizmente já era um pouco tarde, né? Talvez a necessidade de rever, né, algumas questões de pesquisa, né, que pode ter induzido a uma resposta que levou a aceitação de algumas hipóteses. Mais alguma pergunta? Eu tenho, A gente ainda tem tempo? eu tenho Temos. duas. Posso fazer, professor? Pode. Sim, pode sim, Bruno. Fique à Beleza. vontade. Se Na não verdade, for eu muito fiquei só com... técnica, se não for muito técnica, vai dizer que eu consigo responder. Não. Ali eu fiquei com dúvida só. Quando diz amizade, é o lugar ser amigável, é isso? É a recepção que você tem tá. no local, entendeu? Tá. Por exemplo, eu estive recentemente em São Paulo e eu fui super bem recepcionada na hora de ser atendida ali no hotel, por exemplo, né? Estava falando do hotel mais específico. Me deu uma crise de tosse, eu não conseguia falar meu nome para a pessoa para fazer o check-in. E ele foi super prestativo, mandou, tipo, sinalizou para eu escrever, botar no celular, mostrar alguma coisa, e ele me encaminhou para o apartamento sem eu precisar falar uma palavra, porque infelizmente eu não conseguia falar. E assim, então, essas coisas em si que contam, né, como um diferencial em caso de amizade, né? A forma como você é recepcionado, por exemplo, no Ceará dizem, né, aí puxando o saco, eu não sou cearense, mas moro aqui há muito tempo, que aqui a gente é muito bem, recepciona muito bem os nossos turistas, né? Eles se sentem como se fossem da família. Uma coisa que eu já sinto dificuldade, por exemplo, em relação a Portugal. Eu já morei um período em Portugal lá, você chega nos cantos, parece assim que você é super maltratada, não é bem-vinda no local. Então, um local que a amizade ali, pela amizade você não voltaria mais. Entendi. Eu concordo que eu já fui 2 vezes aí para Fortaleza, e é verdade, a recepção é ótima. E outra é questão, assim, professora, e os colegas também, em relação à prática. Eu vi que a média do pessoal deu 20 mil, né? Sim. Daí eu fiquei pensando, mística e riqueza, pensando assim numa média nacional realmente de quem viaja. Será que esses fatores influenciariam uma média, uma classe mais baixa? Será que esses fatores também... A gente pensando assim na parte prática. Sim. Pois foi também um questionamento que fizeram justamente um dos avaliadores aí do artigo, né? Eles até questionaram isso também, e até deram uma sugestão de averiguar isso, né? Se haveria, dividir essa amostra, pegar, né, esse pessoal que está com uma renda mais baixa e a mais alta, dividir em 2 grupos e ver se o resultado não poderia ser outro, já que a gente tem uma amostra bem grande, né? Daria para fazer essa divisão e fazer essas análises separadamente e ver como é que isso poderia surtir efeito. A gente não fez ainda, mas vamos fazer sim, ainda mais agora você reforçando, né? Que talvez isso possa ser um diferencial. Não, era só isso.
Porque eu sou da classe mais pobre, se falar mística e riqueza, eu tenho que olhar no dicionário antes de viajar. Ah, tu fala a definição da variável em si? Não, era Tu só a tem relação a dificuldade? uma Não, classe né? que, tipo, eu Sim. imaginei, assim, mas também a gente tá conjecturando. Aham, Ah, a classe mais baixa, mística e riqueza, não, talvez não aham. seja muito interessante para ela. Ah, tá, entendi. Tá certo. Mas tudo É bem, que obrigada. eu dei uma olhadinha ali É, no artigo depois aham, que tu fez o vídeo, né? aham. E aí eu percebi que quando fala de riqueza, ele tá falando mais de riquezas do local, sabe? É uma riqueza natural, é cultural, enfim. E também vai bem perto daquela parte do Mystique ali, que eu, quando eu li o nome, eu pensei que estava falando de algo mais, talvez até um turismo mais religioso, algo nessa linha, né? E também tem super a ver com cultura. E E eu. a riqueza também está mais a ver também com essas atratividades em termos de quantidade, né? O quanto, Uhum. a quantidade de atrativos que aquele local tem. Perfeito. E aí, o que que eu notei? Eu já tinha visto bastante estudo falando sobre a intenção de revisitar no turismo, né? Mas eu senti, assim, que a grande contribuição ali do estudo de vocês está no o que torna uma experiência memorável, É, sabe? é, Foi isso que eu esse, senti, assim, lendo, e acho que, nossa, ficou muito legal. Muito legal mesmo, parabéns. obrigada. E aí, Merilane, como é que está nosso tempo? Acabou? Tu tá sem som, Merilane. Desculpa, gente, aqui eu, né, desliguei aqui. Sim, aí o nosso tempo, né, finalizou em relação à apresentação do primeiro, né, trabalho. Aí eu só queria deixar claro aqui para vocês, só em relação à ordem da apresentação, tá? A Cíntia, ela vem para apresentar o outro trabalho, Oderlene. Ela já está aqui na Do, sala. Na verdade, está a Cíntia e já isso, está a Márcia também, né? Não sei qual das duas vai isso. apresentar, mas a gente já Aham. podia passar para eles então, né? Só que vocês não mandaram o vídeo, né? A Cíntia. gente mandou, eu estava falando no chat aqui para a É. Marilyn, e Uhum. por algum motivo não subiu ali na página. Então, compartilhei o link direto do YouTube, que seria o Certo. mesmo que estaria lá. Então, acho que dá para. Eu posso até Tu compartilhar. consegue? Então, se tu puder, tu compartilha para a gente e a gente passa o teu vídeo e depois a gente abre para discussão. Então, a gente Aí, vai nesse para... caso, Sim, nesse Merilane, caso fala. a gente vai seguir a ordem, não é isso? Sim, vamos Tipo, seguir a ordem, já que elas a estão na ordem, né? sala, né? É. Claro, Então, vou a gente vai ver compartilhar por aqui. agora, né, o trabalho da Cíntia, que é Estudos do consumidor no contexto da economia circular, como avançar no campo, um ensaio teórico. Pode passar o vídeo, então, Cíntia. Tá, só deixa eu me botar no mudo aqui, para vocês não ficarem me escutando. Como é que eu faço? Aqui, mudo. Já foi. Não está escutando. É porque eu acho que você tem que ativar o teu microfone. Você tem que ativar, Cíntia, na hora que você vai compartilhar o vídeo, aí tem lá a opçãozinha de você compartilhar também um áudio. Se você não fizer isso, o som do seu vídeo não vai aparecer. Deixa eu ver então. Compartilhar som. Aí. Pede uma senha, pessoal, para que eu consiga compartilhar o som. Eu estou aqui tentando abrir, tá bom? Para colocar, certo? Tá? Não é para ter muita. Basicamente é o link do YouTube, né? Uhum.
Quer que eu tente novamente por aqui? Eu estou só tentando abrir aqui. Que aqui está demorando. Deixa eu tentar aqui, Marilane. Deixa eu ver se eu consigo. Que aborda Tá dando, tá ouvindo? estudos sobre o consumidor, né, na contexto da economia circular Sim, e entendendo. só Ouvindo, tô, mas a só tela não, não tá. a tela está sem. Vários problemas derivam da economia linear, né, que é essa metodologia de pegar, Não tá vendo a pegar tela. a matéria e descartar. Não, não está sendo compartilhado, Oderlene. Eu estou ouvindo só o som. Vocês não estavam vendo a tela? Ele disse A gente não pedia está- para sair da tela principal. Apareceu uma mensagem, assim, uma lateral, como se fosse de uma página da internet, alguma coisa assim. Tu não consegue me compartilhar Peraí. sempre o projeto daqui? O problema é que eu acho que não tem, eu não tenho esse assento, tem, Marilane? Pronto, eu tô. Sobre estudos que agora. Pronto, eu vou tentar aqui compartilhar, tá bom? Ora. Pronto. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, falta só colocar a tela cheia. Pronto, agora foi. E botar do início ali que ele tá já iniciadinho. Na contexto da economia circular e entendendo como avançar nessa área. Então, na introdução, a gente defende, né, que vários problemas derivam da economia linear, né, que é essa metodologia de pegar, usar a matéria e descartar, né, e diversos pontos que a gente vivencia hoje de desafios sustentáveis derivam dessa lógica, né, de consumo, e a gente vê uma preocupação crescente com o sobreconsumo, com a degradação ambiental, com a injustiça social e tantos outros problemas que a gente coloca aí, busca essa origem, e a gente entende que talvez esteja relacionado com a questão da economia linear. E alguns autores, então, trazem que é importante que se faça uma mudança, né, no nosso sistema e no nosso modelo econômico, em direção a uma economia, por exemplo, mais circular, né, onde a gente não tenha o descarte ao final do processo, mas sim a gente reutilize essa matéria, né, e que ela volte a fazer parte de um processo e de uma economia circular. Então, com isso, a gente começou a analisar estudos, principalmente que buscam aí, que olham para o consumidor como um fator-chave nesse processo de shift, né, de modelo econômico, e a gente trouxe aí o enfoque no consumidor. Então, olhando para estes estudos que já trabalham dentro da lógica da economia circular e com o consumidor, nós buscamos entender, escanear esses artigos, né, entender qual era a abordagem que eles faziam, aonde eles contribuíam,
com esses estudos, e nós entendemos que a maioria desses estudos utiliza a lente teórica da TPB, né, da Theory of Planned Behavior. Então, por isso, a gente buscou entender um pouco mais essas diferentes abordagens, os estudos que focam já na economia circular e buscam entender o consumidor, a quais aspectos eles buscam compreender, aonde eles buscam avançar e com qual teoria eles buscam fazer isso. Então, com esse ensaio teórico, nós buscamos contribuir para o gap, né, existente aí nos estudos relacionados ao consumidor no contexto da economia circular e, principalmente, recomendar aí uma lente teórica que pudesse ajudar, né, a explorar ainda mais esse campo e, com isso, avançar no conhecimento do campo, né? Porque a gente entendeu que realmente os estudos estão muito concentrados na TPB, apesar de ela ser uma teoria super relevante, é importante também que se utilizem outras lentes teóricas para que se possa, a partir daí, ter um avanço, né? E com isso desenvolver o campo de estudo. Então, nós trouxemos aqui como primeiro capítulo de discussão o paradigma, né, o que a gente chamou de paradigma em direção a uma economia circular, nos aprofundamos aí nos aspectos da economia linear e, principalmente, nos aprofundamos aí nos diversos aspectos de discussões possíveis em relação à economia circular, né. Então, trouxemos várias definições, né? Trouxemos algumas análises, já que a economia circular pode ser entendida no nível micro, meso e macro. Nós focamos no micro, no aspecto micro, que é mais relacionado ao consumidor, né? Nós trouxemos aí o nosso entendimento de ver a economia circular, principalmente como um paradigma para se atingir desenvolvimento sustentável, e nessa visão, né, entendendo a economia circular não como um aspecto que esteja contra o crescimento econômico, mas que propõe, né, efetivamente uma utilização mais inteligente dos recursos, né, para que se possa ter um loop através dessa recuperação dos recursos, transformando o que antes na economia circular seria descartado, transformando aqui em matéria-prima de novo. Né? E aí a gente destaca a importância que a gente encontrou na literatura das ecoinovações para que se atinja esse processo. Né? A ecoinovação foi um aspecto que nós não quisemos trazer tanto enfoque aqui na discussão do nosso artigo, mas foi importante também, um aspecto importante que encontramos na literatura. Ainda, como focamos aí bastante no aspecto do consumidor, né, entendemos que o consumidor é uma peça-chave, ele desempenha um papel muito importante para que se faça esse shift, né, no modelo econômico vigente. A gente foca, então, no próximo capítulo aqui, na discussão do consumo no contexto da economia circular, né. Então, a gente traz que realmente, olhando para esses estudos de consumo, eles estão bastante concentrados aí em alguns assuntos, né? A grande maioria dos estudos sobre o consumo no contexto da economia circular estão focados aí bastante em entender drivers e barreiras, né, deste consumo. Nós trouxemos os principais aspectos desses estudos para cada um dos drivers e das barreiras que encontramos na literatura. Depois, em relação às soluções da economia circular que são trazidas, né, pela literatura, aprofundamos aí, para cada solução trouxemos qual é o principal, a principal abordagem teórica, e por fim nós trouxemos, né, os principais issues, os principais assuntos, os principais problemas, cruzando eles com as principais teorias que nós encontramos. Né? Então, com isso, realmente a gente destaca e que encontramos uma concentração bastante grande de estudos utilizando a TPB, alguns estudos usando a Consumer Culture, né, as teorias mais relacionadas à cultura do consumo, e, por fim, teorias de design para apoiar nesses desenvolvimentos. Foram as abordagens que nós mais encontramos na literatura. Com isso, a gente destacou ainda mais a importância de se entender esse assunto sob uma diferente perspectiva, né? E com isso, uma abordagem possível que nós encontramos aí na literatura
é a questão da Nudge Theory, né? Então, na discussão, nós trouxemos efetivamente essa explicação, né, de toda, de onde surgiu a Nudge Theory, né, que é uma proposta aí do Teller e do Sustain. Nós trouxemos aí a origem da explicação dos dois sistemas, né, explicamos um pouco sobre as heurísticas da tomada de decisão. A gente, resumidamente, o que a gente trouxe é que se tem que, buscando facilitar o nosso processo de escolhas, a gente temos um sistema que é o sistema automático, né, que ele tem como, tem essa característica de automatizar alguns processos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente vai entrar num carro para dirigir, se a gente fosse racionalizar todo esse processo, seria muito cansativo para a gente. Ajustar o espelho, botar o cinto de segurança, colocar a chave na ignição, girar a chave, acertar o rádio, acertar os espelhos. Então, a gente automatiza esses processos. Às vezes, a gente nem se lembra que a gente fez, né? Só que, dessa mesma maneira, a gente automatiza também hábitos ou processos que não são necessariamente os melhores. Isso é chamado de viés, né? Então, com isso, o Teller e o Sustain, que são os autores dessa teoria de nudges, eles trazem que é importante que se quebre essa automaticidade, né? E que esta quebra seria feita pelo nudge. Existem diferentes tipos de nudges que podem entrar em diferentes contextos, né? Isso é chamado de arquitetura da escolha. Então, a gente explora bastante a questão da teoria do nudge, explica o que são os nudges e aponta este caminho como sendo um possível caminho para que se avance, então, nesses estudos relacionados ao consumo no contexto da economia circular. Então, por isso, a gente explora bastante aí a teoria e as questões relacionadas a nudges, e como aspectos finais aqui do nosso estudo, nós trouxemos, então, essa defesa de que a Nudge Theory poderia ser uma lente teórica apropriada para que a gente possa estudar esse tipo de problema, né, esse tipo de assunto, e defendemos, então, alguns outros aspectos, né, relacionando com economia circular e a Nudge Theory, que são muito relevantes para esse momento atual de discussão que nós temos em relação à sustentabilidmente. A Nudge Theory tem sido vista como um caminho para que se avance nos aspectos aí de desenvolvimento sustentável. É uma lente teórica que pode ajudar a preencher alguns gaps teóricos e práticos também, e apontamos ali oportunidades de estudos futuros que se possa ter um melhor entendimento do consumidor, né, desses aspectos não racionais do consumidor, porque a teoria do ATPB, ela acaba focando muito no lado racional desse consumo, e o que a gente defendeu aqui é a importância de vermos também este lado não racional do consumo, esse lado que a gente não acessa, talvez, tão diretamente, né? Então, termos aí essa abordagem para avançar neste entendimento. Obrigada. Opa! Obrigada, Cíntia. Parabenizar. Posso falar? Então, obrigada, Cíntia. Parabéns aí a Cíntia e a Márcia pelo trabalho. Gostei muito do artigo. Eu não conhecia essa teoria. A gente normalmente trabalha mais com essa teoria do comportamento planejado mesmo. Achei uma grande sacada essa de vocês, né, de trazerem essa nova teoria, Nudge Theory, né? E aí eu teria um questionamento partindo até de um parágrafo, uma frase que vocês trouxeram logo lá no início do trabalho, quando vocês destacam, né, que os consumidores têm um papel importante, né, e que a mudança de paradigma depende da sua participação e aceitação. E aí vocês destacam que essa vontade de participar tem sido uma das maiores lacunas no estudo. E aí eu fiquei me questionando em que essa teoria ela orienta esse consumidor em relação a como, porque a maioria das vezes ele não participa, até porque ele não sabe como participar, né? Às vezes parece para a gente, está muito claro,
mas para o consumidor em si, talvez não esteja, como foi bem colocado pela Cíntia, às vezes a gente faz muitas coisas meio que no automático, né? E talvez esse automático faça com que a gente não se questione se a gente está participando ou não, ou a gente nem sabe que se está participando ou como deveria participar. E aí a minha pergunta seria, se você consegue dar algum direcionamento para o consumidor em relação a isso, a partir dessa teoria? Bom, a lógica dos nudges é muito de quebrar essa automaticidade, né? A gente colocar alguns elementos durante a jornada dele de consumo de alimentos, por exemplo, né? Para que ele possa, ao invés de direto pegar uma traquinas, por exemplo, ele possa, ao pegar, ele veja algum elemento visual que quebre essa automaticidade. Poxa, tem excesso de açúcares, quem sabe eu pego essa aqui do lado, né, que é um pouco mais saudável. Então, o nudge, ele tem como objetivo ser essa intervenção, né, que possa quebrar essa automaticidade. E aí, nesses 3 segundos de quebra que a pessoa tem, desse processo de ir direto em um produto específico, ela racionalize essa compra, volte para o sistema 1, que é o sistema reflexivo, né? Não utilize o sistema automático, e aí ela consiga fazer essas melhores escolhas. Então, a nossa defesa é muito nesse sentido. O consumidor, ele tem sido pouco estudado ainda dentro do contexto de economia circular, se estuda muito a questão de modelo de negócio, né? Se estuda muito sob outra perspectiva a economia circular ainda, e os estudos de consumo não são tão extensivos. Eles estão iniciando, estão crescendo, mas ainda não são tão extensivos. E aí a nossa defesa é muito na importância de a gente talvez sim ter esse entendimento através da TPB, né, esse entendimento racional do processo de decisão do consumo, mas também a gente entender que existe um processo de muitas vezes automaticidade nos nossos hábitos, no nosso consumo, né? Então aí que entra a nudge, né? Essa quebra esses 3 segundinhos que a pessoa vai ter para tem alguma coisa aqui para eu olhar, tem alguma coisa diferente no meu processo de compra, e isso faz com que ela repense o consumo dela. Ok, obrigada, Cíntia. A gente Derlene, Sim, Márcia, pode falar. Se eu puder complementar, a tua pergunta ela é bem interessante, eu acho que pega um ponto do nudge. Se a gente pensar, por exemplo, nos SDGs, né, a gente trabalha muito com o 12, que é essa questão do consumo, né, produção e consumo mais responsáveis. Uma forma que o consumidor pode participar, e eu acho que a nudge trabalha com isso, é exatamente estimular a educação do consumidor, né? Que ele pensando, ele fazendo escolhas certas, né? Entendendo, tendo a informação, ele automaticamente vai começar a se inserir, vai fazer escolhas, né? E a partir daí as escolhas vão, enfim, mobilizar os demais agentes e tal. Mas acho que é importante a tua questão para, né, numa publicação futura, e a gente já tem E eu acho que seria interessante a tese, mas é importante. Obrigada pela eu acho que seria interessante colocar essa tua, né, Tá. essa tua fala, ela é importante, eu senti falta disso, né? Ok, isso foi bem dito, mas agora e o que se direciona para que esse consumidor saiba como que ele pode participar? Exato. Eu acho que vocês trazem isso, mas não ficou claro, então seria interessante de alguma forma vocês inserirem, né, isso lá nas considerações finais lá do trabalho. Merilane, ainda temos quanto tempo aí para ver se ainda abre aqui? Nós temos 3 minutos, aí eu gostaria de saber, 3 minutinhos, né? E eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer. Eu tenho uma bem rapidinho. Na verdade, quando eu dou aula ou treinamento nessa parte de psicologia do consumo, o nudge é sempre utilizado, principalmente para tirar fricção do consumidor. E muito que ela aparece está relacionada nessa área eco, green, sustentável. Você vê, por exemplo, aqueles papel de banheiro, uns desenhados com a bandeira do Brasil, e você vai tirando o papel verde para você ter essa noção que você está acabando com as florestas. E tem outros mais radicais, que eu já vi sacola, que a pessoa, onde a alça que a pessoa segura é o pescoço de uma tartaruga. Daí eu não sei se fica sugestão, alguma coisa que vocês pensem assim, talvez fazer um estudo nessa parte do nudge para sustentabilidade, se é melhor algo mais educacional ou algo mais radical. Talvez seria interessante, né? A Cíntia pode comentar um pouquinho, assim, porque essa foi a etapa inicial da tese, né? Acho que ela terminou recentemente, só para te explicar que o tema dela era bem sobre isso, Cíntia. Rapidamente, se puder
tipo, em 1 minuto falar sobre a tese de resultados. Sim, na verdade existem diversos tipos de nudges, né? Aí depende muito do que a gente quer gerar de efeito, né? Se a gente vai pelo lado, por exemplo, o que eu testei, um dos nudges que eu testei, né, na minha tese foi a questão dos social norms, das normas sociais. Então, o nudge de normas sociais, ele fala que as pessoas têm uma necessidade de aceitação, né? Elas querem estar incluídas no processo, elas tendem aí, né? Existe dentro da social norms existe um efeito que se chama de uma pessoa levantar uma bandeira e as outras começarem a aderir isso, né? Então, a ideia do que a gente testou lá era entender se a gente posicionasse um determinado produto, né, da economia circular, que eram as carnes né, plant-based, né, as carnes de vegetais, carnes de plantas, se a gente posicionasse isso para os consumidores como sendo um produto de alta aceitação, que as pessoas que estão experimentando estão aderindo muito a esse produto, se os consumidores testados, eles iriam, então, passar a enxergar dessa forma, enfim, dado que eles tinham se posicionado primeiramente muito contra esse produto e tudo mais. E nós testamos e vimos que nesse caso aí específico, sim, a gente conseguiu ver a aplicabilidade do nudge, sim, ele teve um efeito, né, mas é importante que se trabalhem também outros aspectos complementares ao nudge. Então, existem diversos tipos de intervenções que a gente pode fazer, né, sejam elas mais diretas, sejam elas mais indiretas, porque como é um processo não racional, é um processo que muitas vezes a gente vai ter um resultado indireto, né? Então depende muito do que a gente quer testar, em qual contexto, o que a gente quer fazer, né? Qual é a intervenção que a gente quer colocar, porque o nudge ele é uma intervenção, né, nesse processo racional. Então, como a gente quer posicionar, em qual contexto, o que a gente quer testar é um aspecto importante de a gente considerar. Bem, gente, só para avisar que o tempo, né, do debate desse trabalho que eu achei super, assim, super atual, né? Eu confesso que eu também não conhecia a teoria, certo? Mas, assim, foi um artigo muito bom de ser lido, chega, assim, dava um gosto, né? Assim, por ser algo muito atualizado. Mas, assim, infelizmente o tempo acabou já. Se a gente sobrar um tempinho depois da apresentação de todos os trabalhos no final, né, aí a gente pode debater mais, tá bom? Aí agora eu vou passar para a apresentação do próximo trabalho, que vai ser sobre consumidores e transformação digital, uma revisão sistemática sobre privacidade e segurança, e eu vou aqui compartilhar com vocês. Opa! Aqui. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Ok. Daríamos início agora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Carlos de Oliveira Rosa, eu sou mestre em administração na Unicinos e também sou doutorando lá. A Juliana, ela também é egressa do curso, ela é uma das doutoras que se formou por lá. Esse trabalho, que é Consumidores e Transformação Digital, uma revisão sistemática sobre privacidade e segurança, ele é decorrente de uma disciplina de transformação digital que eu fiz. Então, todo o intuito aqui foi tentar cruzar o tema com marketing, tá? Então, eu vou seguir aqui para a gente falar um pouquinho da introdução. O marketing e o comportamento de consumo, eles estão intrinsecamente ligados, né, desde sempre. E a transformação digital traz novas plataformas de negociação. Como um dos braços do marketing é a parte mercadológica, né, é o alcance de novos mercados, então a gente achou que seria interessante entender um pouco como está a visão do consumidor com a transformação digital quanto à privacidade e segurança, principalmente. Com a chegada desses novos mercados, então, novas fraudes podem acontecer em compras online. Há um alto volume
de publicações sobre transformação digital e marketing combinados, especialmente nos últimos 5 anos. E aí o nosso objetivo aqui é organizar esses achados, focando em privacidade e segurança de dados dos consumidores, utilizando uma lente de marketing de relacionamento. Aqui no nosso referencial teórico, então, a gente traz um pouquinho sobre confiança de marca, que a confiança, então, ela consegue transformar uma situação meramente transacional em uma relação próxima e duradoura, então, uma relação de longo prazo aí, né? E quando o consumidor ele confia em uma marca, ele entende que ela não vai apresentar comportamentos insatisfatórios, então ele aceita entrar em um estado de vulnerabilidade. Os consumidores eles buscam marcas que sejam dignas de sua confiança e em negócios online esse grau de percepção de risco do consumidor ele aumenta ainda mais, porque antes ele podia ter o seu produto assim que ele terminasse a compra, ele já tinha uma noção do que ele ia receber, né? E agora também chega o risco de ter as informações vazadas e de ele perder o controle da transação, de, por exemplo, ele não saber se ele finalizou ou não uma compra. E aí também entra uma coisa muito importante com a confiança de marca, que é a personificação da marca. Então, o consumidor começa a enxergar a marca como se ela fosse uma pessoa, e essa pessoa pode ser um amigo ou um inimigo. Então, um comportamento oportunista por parte da marca, então ele sentir que ela passou ele para trás, já é considerado uma traição. E aí, a confiança ela também está muito ligada com as expectativas emocionais desse consumidor, quanto à integridade, benevolência e honestidade que ele percebe dessa marca. Para realizar esse estudo, então, nós fizemos uma revisão sistemática, buscando alguns termos ali relacionados a consumo, privacidade, segurança e transformação digital. Essa busca foi na Scopus. Os primeiros resultados que vieram foram 113 artigos, e a partir daí a gente criou alguns critérios de inclusão no estudo, né, como o protocolo Prisma sugere. E aí nós fizemos, então, que os artigos precisavam necessariamente falar sobre relações B2C, conter assuntos relacionados à transformação digital, a marketing de relacionamento, seja pelo lado da empresa ou do consumidor, ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa e ter um H-index lá no Simago maior do que 50. Nós conseguimos selecionar, então, 11 artigos para esse estudo e aqui a gente separou eles em 3 subtemas. O primeiro subtema é a cibersegurança, né? Que antes tinham riscos que pareciam invisíveis e com a transformação digital eles começam a aparecer para o consumidor. A Covid-19 também forçou muita gente a migrar para online, seja quem está vendendo, quanto quem está comprando. Então tem muita gente aí inexperiente nesse novo mercado. E aí as pessoas estão compartilhando os dados delas o tempo todo, que antes não era algo necessário, e entra então um paradoxo de privacidade, né? Que a gente compartilha os nossos dados o tempo todo, mas também tem medo de que esses dados não sejam usados corretamente. E aí vem um exemplo, então, de quando os bancos tradicionais passam para o Internet Banking. Eles têm que mapear todas as ameaças possíveis e reforçar a segurança, porque eles estão trabalhando com o dinheiro das pessoas. Se eles sofrem um ataque, isso é muito prejudicial para o consumidor deles. E também uma forma de ter uma cibersegurança um pouquinho maior na visão do consumidor é disponibilizar o máximo de conteúdo relevante sobre o produto para que ele tenha certeza do que ele está consumindo. Outro subtema que nós identificamos aqui foram as plataformas, que elas conseguem conectar 2 lados de uma negociação, né? E, elas precisam de dados para funcionar, então não adianta a gente tentar fingir que uma plataforma vai conseguir ser algo seguro sem ter a utilização de dados, porque ela precisa disso para poder fazer a ponte ali. Elas não precisam necessariamente ser uma plataforma transacional, por exemplo, o Waze, o TripAdvisor, e as empresas elas podem se aproveitar das plataformas e os dados que elas disponibilizam para conseguir focar em como melhorar suas entregas para o consumidor final. Aqui a gente tem, então, os motivos para participação em plataformas que os consumidores elencam, né? Que são fatores de conveniência, fatores econômicos, fatores hedônicos ou emocionais, fatores ambientais e benefícios sociais. Então, como as outras pessoas vão me ver se eu estiver utilizando essas plataformas. E, então,
é preciso encontrar formas de tornar o armazenamento de dados seguro, mas também de uma forma que a plataforma possa intervir se for necessário. Terceiro subgrupo, então, gestão de dados. Para uma empresa funcionar direitinho no mercado online, ela precisa se enxergar pelos olhos do consumidor, e os dados são uma boa fonte para isso. Eles podem ter uma coleta interna ou automática, também podem ser feitas diversas pesquisas aí com o consumidor e tudo mais. Utilizar esses dados corretamente, eles pode ser o que vai diferenciar uma percepção de risco e uma entrega de valor. Então, às vezes é muito de encontrar o ponto certo. Uma forma legal de fazer isso é premiar a oferta de dados do consumidor, entregando algum brinde, algum sorteio. Então, como conclusão, nós tivemos ali a limitação de que teve o corte do H-index de 50 e também foi utilizada apenas uma base de dados, né? E estudos futuros podem entender como que uma empresa pode ser digitalmente amigável, como que a gente pode recuperar uma confiança depois de um ataque cibernético, quais os efeitos colaterais de utilizar dados que o consumidor não autorizou, que ele não estava ciente, e também qual é o tempo ideal para fazer a manutenção desses dados quando a gente está falando da marca, né? Aqui estão algumas referências, e é isso, estou aberto para discussões agora. Muito obrigado. Obrigada, Jean. Olá, meu nome é Jean Carlos de Oliveira Rosa, eu sou... Obrigada, Jean, parabéns aí pela apresentação do vídeo e parabéns também pelo artigo, né, você e a Juliana. É uma temática bem interessante, né, acho que isso é algo que todos nós vivenciamos, né, essa questão da segurança, da privacidade, da segurança, né, com toda essa transformação digital que a gente tem vivenciado. Eu fiquei me questionando, como você acabou que restringindo muito, né, a tua amostra, né, de artigos a serem analisados, né, meu primeiro questionamento seria assim, por que você e se você se baseou em algum autor anterior para criar esses filtros, a exemplo de ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Fiquei me questionando, por que colocar esse filtro, né? Faz algum sentido? Como também porque, esse aí poderia fazer mais algum sentido, mas eu também destaquei dele ser publicado, em uma revista com H-index maior ou igual a 50, né. E aí, a minha questão seria a seguinte: você acredita que quando você restringiu para 11 artigos, que você esgota a literatura, né, sobre práticas que auxiliam a redução da percepção de risco e o aumento da segurança do consumidor em transações online? Porque o teu foco era trazer, né, essas práticas que poderiam estar reduzindo, né, essa percepção de risco, né, e aumentar aí a segurança. E aí eu fiquei me questionando, ficou bem interessante, né, os achados, mas como eu não estudo essa parte de transformação digital, né, enfim, dessa privacidade e segurança, eu fiquei me questionando, mas será que você esgota? Porque eu acho que o teu intuito aqui era mapear o maior número possível, né, de práticas, né, que visasse aí aumentasse essa segurança e essa privacidade. E aí, então meu questionamento é, você como estudioso na temática, você entende que esses 11 artigos, eles são suficientes para mapear o maior número de práticas? Não, não entendo isso. Eu acho até que a maior fragilidade do estudo hoje é essa. E não só isso, eu acho que também eu deveria identificar outras palavras-chave que pudessem ir para o mesmo caminho e testar outras bases de dados também para poder complementar. Nesse caso, os cortes todos, exceto esse do ser quant ou quali, eles foram todos pensados por questão de tempo, tá? Porque como ele era um artigo de disciplina, aí a gente acabou ali achando uma forma de conseguir dar uma certa profundidade, então a gente priorizou os que estavam em journals de maior impacto, mas a ideia é depois voltar neles, nos outros ali que foram cortados pelo H-index, e também ampliar essa amostra, tá? Quanto a ser qualitativo ou quantitativo, isso foi muito para a gente tentar focar em prática.
e não em outras revisões, não olhar tanto para meta-análises, que nesse caso acabou que não tinha nenhuma meta-análise no meio ali, né? Para a gente não focar tanto em qual foi a visão de um autor sobre o assunto, e sim no que veio decorrente ali de entrevistas, de questionários, testes de relações, para daí encontrando essas práticas, né? Como a gente queria algo mais no mundo gerencial do que do mundo teórico ali, né? Mas eu creio que nesse caso, então, você teria que, na hora que você discute a literatura existente, você já se garantir de ali listar as práticas que já existem, porque você está presumindo que nesse artigos vão emergir outras além daquelas que a literatura já contempla, né? Porque pode ser que você acaba que, se você foca só em analisar nessas quali ou quant, não vai olhar o referencial, você acaba que podendo também não mapear todas, né? Todas que eu digo assim, talvez todas seja quase que, né, fica meio difícil, mas uma maior quantidade, né? E aí uma outra coisa, só um destaque, né? Eu achei super interessante quando você traz essas que você chama de subtópicos, né? Que são aqueles 3 que você faz aquela divisão em cibersegurança, gestão de dados, né? Eu acho que aquilo ali poderia ser destacado também como uma contribuição da sua pesquisa, mas eu fiquei sentindo necessidade de você justificar a criação daqueles subtópicos, com base em que você criou, e trazer uma definição. Porque, por exemplo, eu fiquei achando que plataforma, ele fugia um pouco do contexto dos outros, cibersegurança, gestão de dados, aí plataforma. Eu achei que meio que ficou deslocado da classificação, da forma como você classificou, né, os outros subtópicos. Então, talvez seja interessante você justificar a criação desses subtópicos, né, e trazer uma definição que faça sentido para se estudar essa parte de risco e segurança do consumidor em transações online. Então, eu vejo que o seu trabalho ele pode trazer uma grande contribuição, principalmente, eu sei que tem uma contribuição muito grande aí teórica, mas prática, que você acabou não destacando no seu trabalho, porque eu acho que isso aqui ele vai abrir os olhos, vamos dizer assim, muito mais das empresas, né, em relação a como tentar trabalhar, melhorar essa percepção do consumidor. Então, também fica como uma outra sugestão você destacar isso e ressaltar isso como uma contribuição, ao mesmo tempo teórica, como também uma contribuição prática, entendeu? Para o seu trabalho. Mas parabéns aí pela pesquisa, ficou muito boa. E vou passar agora para a Merilane, então, controlar aí as outras, né, os outros debates, né? A Merilane que está com essa responsabilidade aí. Na verdade, eu fiquei curiosa quando eu li o artigo, em saber em relação, por exemplo, como você chegou a esses 3 conteúdos, né, no que diz respeito à separação na cibersegurança, plataforma e gestão de dados, né, se você fez tudo de forma manual ou se utilizou de alguma ferramenta, né, para fazer essa análise. Sim, nesse caso eu fui criando um mapa mental a partir dos destaques que eu fui fazendo ali de cada um dos estudos que eu fui lendo, né? Fui organizando tudo, eu uso o Xmind para isso. Aí eu colocava nome do autor, frases que eu achava que tinham alguma importância para o tema, e aí depois que eu li tudo, aí eu fui vendo que tinha relação entre eles, fui criando subtópicos e conectando, quase que um processo de codificação ali de um artigo qualitativo, sabe? Ok. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração para falar em relação a esse trabalho que foi apresentado? Eu tenho uma rapidinho só, que o Jean, no final, ele dá uma sugestão sobre dar benefícios para que as pessoas tenham os dados. E daí esse é um tema que acredito seja bem importante, até para estudo, para ver o que é mais importante para essa pessoa fornecer os dados, se são benefícios sociais, se é a pecúnia, o dinheiro diretamente, algumas outras formas de que ele libere essa informação, traga segurança para ele.
Sim, pelo que eu vi do que estava ali nos artigos que eu analisei, tá? Varia um pouco. Então, vai ter caso que há um benefício bem mais próximo de um monetário, sabe? Tipo um cashback. E vai ter outros que é, daqui a pouco, com acesso a algum tipo de conteúdo específico, sabe? Tipo, se tu me fornecer teus dados, eu te dou esse relatório que mostra tudo sobre todo mundo que respondeu. Então, às vezes, não precisa ser nem algo que tu vai gastar dinheiro para isso, né? Ok, gente. O tempo acabou, tá para avisar, tá? E agora nós daremos início ao próximo trabalho, que fala sobre a hipocrisia do consumidor contra propósitos de marca, tá certo? Só um momentinho, vou só compartilhar aqui a tela. Vai ser apresentada aí pelo Bruno, né, Bruno? Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Ok. Estudo a hipocrisia do... Primeiro, eu preciso entender por que a hipocrisia acontece. Estudos dizem que vem desde inveja, culpa e raiva, até o desejo de impressionar para ter uma boa reputação. E as pessoas são hipócritas quando elas se prendem a padrões éticos que são mais fáceis de aplicar em relação aos outros. Hipocrisia também aparece em estudos de relacionamento consumidor-marca, hipocrisia corporativa, responsabilidade social hipócrita e também de falso ativismo. E mais recentemente, estudos de hipocrisia de marca, como Giverman e Wagner et al. A hipocrisia no consumo aparece em estudo de sustentabilidade, consumo ético e responsabilidade social, turismo ecológico e até mesmo alimentação. E os propósitos de marca são relacionados àquilo que a crença que a marca tem de como o mundo deveria ser e como ela pode ajudar a criar transformações sociais através desses propósitos. Propósitos podem ser morais, em questões como diversidade, inclusão social, responsabilidade social e igualdade de gênero, e propósitos também não morais, como sustentabilidade, mudanças climáticas, o consumo minimalista e a pegada de carbono. Dessa forma, sabendo que a hipocrisia é uma contradição dos atos, que as marcas são consideradas hipócritas, que a hipocrisia também é um tema de estudo na área de relacionamento, mas que os estudos são de forma induzida e não existe uma condenação de outras pessoas, surge a primeira hipótese. Consumidores que praticam ações no cotidiano opostas ao propósito moral de marca que utilizam são considerados hipócritas. Segundo, atitude do consumidor. Atitudes são consideradas como uma parte do nosso julgamento social. Existe a condenação da hipocrisia como desejando uma punição aos hipócritas, que outras pessoas punam esses hipócritas e até mesmo uma autopunição de hipócrita. E sabendo que a hipocrisia faz parte desse julgamento social e que existe um desejo de punição aos hipócritas, o que seria em relação a esses consumidores que são alinhados com as causas? Surgem, portanto, as duas hipóteses seguintes, H2 e H3. Para outros consumidores, os consumidores que são hipócritas contra os propósitos de marcas devem se afastar dessas marcas. E H3, que para outros consumidores, as pessoas devem se afastar dos consumidores que são considerados hipócritas contra os propósitos de marcas que consomem. Foi um estudo experimental de 4 cenários mais um cenário de controle, que mostrou personificar causas que colocaram método online, com participantes do Brasil, através de e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem. Foi utilizada uma escala de Likert tipo de 5 pontos de discordo totalmente, concordo totalmente. O primeiro cenário mostrava uma marca sem propósito e um consumidor negativo. No segundo cenário mostrava uma marca sem propósito e um consumidor positivo, ou seja, que contrata pessoas LGBTQIA para sua empresa. No terceiro cenário mostra uma marca com propósito que defende a causa LGBTQIA e um consumidor positivo que contrata pessoas LGBTQIA para sua empresa. E um quarto cenário, que deveria parecer hipocrisia, é uma marca com propósito de defender a causa LGBTQIA e um consumidor que não contrata pessoas LGBTQIA para sua empresa. O quinto cenário mostra essa marca com o mesmo propósito LGBTQIA, mais um consumidor que faz uma ação contra outro propósito, no caso sustentabilidade, de misturar o lixo orgânico com o lixo reciclado. O questionário começou com uma questão de estímulo, perguntando ao participante qual era a sua percepção em relação ao comportamento do consumidor André, na situação de cada cenário, questões de hipocrisia com 3 itens, alinhamento com a marca de 2 itens e atitude do consumidor com 2 itens, e questões de controle sobre a importância da hipocrisia para o participante, sobre o propósito de marca e se ele tinha alinhamento com alguma causa, LGBTQIA, igualdade racial ou ambiental.
questões de controle sobre se as perguntas foram reais, se teve dificuldade de entendimento, se estava comprometido, se sentia desconfortável, além de dados sociodemográficos como gênero e idade. Foram 189 respostas válidas, 49,7% mulheres e 49,2% homens, com idade média de 46,34 anos. Uma nova mostrou não haver diferença sobre se consideram as questões de hipocrisia e propósito de marca importante em todos os cenários, e também não mostrou diferença sobre alinhamento com causa LGBTQIA, causa ambiental e contra a desigualdade racial. Uma nova mostrou que ambos os cenários as pessoas estavam comprometidas a responder, que consideravam as informações reais e que não se sentiam desconfortáveis. Mas sobre a dificuldade de entendimento, houve uma diferença no cenário que um teste de Tukey apontou acontecer no cenário 2 do experimento, que mostrava uma marca sem propósito e um consumidor positivo, que contrata pessoas LGBTQIA. Assim, uma possível explicação é que perguntas sobre hipocrisia num cenário que tem alguém positivo pode causar essa estranheza. Sobre a hipocrisia do consumo, a escala alcançou um alfa de 0,86 e uma nova mostrou que a diferença havia diferença no cenário, sendo confirmado pelo teste de Tukey no cenário 4, que era a marca com propósito, consumidor negativo, mostrando inclusive a diferença do cenário controle em relação à hipocrisia contra outra causa. Mostrou também que o alinhamento entre consumidor marca era menor no cenário 4, dizendo que a pessoa menos alinhada tinha maior percepção de hipocrisia, e um teste de Tukey confirmou que foi no cenário 4. Com isso, a hipótese 1 foi confirmada e suportada, que consumidores que praticam ações no cotidiano opostos ao propósito moral de marca que utilizam são considerados hipócritas. Sobre H2 e H3, atitude do consumidor, a escala também encontrou um alfa de 0,751, só que a média foi baixa para todos os cenários, tendo autopunição 1,96 e punição dos outros 1,65. Uma nova mostrou que não havia diferença entre as médias, o teste de Levene também mostrou homogeneidade da variância e o Tukey HSD confirmou que não houve diferença nas médias da autopunição do cenário 4 em relação aos outros cenários. Sobre H3, a nova também mostrou que não havia diferença entre as médias, o teste de Levene mostrou que houve homogeneidade de variância e o teste de Tukey também confirmou que não houve diferença entre o cenário 4 e os outros cenários. Com isso, H2 e H3 não foram suportados. Referente a outros consumidores que são considerados hipócritas, não existe a necessidade de afastamento de outras pessoas e nem de punição aos hipócritas. Com isso, nós chegamos à conclusão que a prescrição e julgamento de hipocrisia acontece no cenário 4. O cenário de controle mostrou também que não tem a condição de hipocrisia, ou seja, a hipocrisia está relacionada a um alinhamento e não ao ato. Sobre H2 e H3, os resultados foram contra-intuitivos, mostrando que apesar da indignação moral, raiva, felicidade, o infortúnio, o sentimento de ódio que existe contra o hipócrita, as pessoas tendem a perdoar essas mesmas pessoas, talvez por entender um conflito de identidade, as pressões de uso e escolha do produto e também entender que o afastamento do consumidor deve ser por iniciativa e interesse próprio. Pesquisas futuras podem analisar quanto a marca promove esse propósito para poder ter essa consideração de hipocrisia, se a marca hipócrita anularia o julgamento de hipocrisia do consumidor, ou seja, dos dois lados hipócritas não tem esse julgamento, se a satisfação ou a lealdade influencia esse julgamento, se o consumo público e o privado também interferem entre produtos que são feitos dentro de casa, ou são feitos em um local mais social. Como o ativismo é algo linear e longo, se existe um licenciamento até que existe esse julgamento de hipocrisia. Pode também existir estudos sobre o abandono da marca de consumidores que veem essa hipocrisia. E também as percepções da marca sobre o que está acontecendo quando ela vê seus consumidores hipócritas. Ela deve melhorar suas ações ou repensar as suas ações de propósito de marca. Essas são as referências. Muito obrigado. Obrigada, Bruno, pela apresentação, parabéns. Pedir desculpas novamente, a gente teve problema aí com todos os vídeos. Eu acho que é algo, né, Merilane, para a gente levar aí para os organizadores, né, para a gente tentar achar uma solução para que, né, nos próximos eventos aí a gente não tenha esse problema na hora de colocar esses vídeos, né, que todos infelizmente saíram trucados, mas graças a Deus a voz estava perfeita, né, então a gente não precisava se prender ao que estava efetivamente escrito nos slides.
Parabenizar o Bruno e o Helder, né, pela escrita, gostei muito, a Merilane já tinha ressaltado, né, em um trabalho anterior, né, que era um trabalho bom de se ler, que dava prazer, eu diria que todos, né, Merilane, acho que todos os trabalhos dessa sessão foram trabalhos muito bem escritos e também temáticas, assuntos que despertavam, né, o interesse de lê-la e chegar até o final para entender o trabalho como um todo, despertava esse interesse, né. O trabalho dos meninos, em especial, pela descrição dos passos metodológicos, também gostei muito da sessão de discussão dos resultados, então ficou muito bem claro, até para quem não estuda, né, sobre a hipocrisia do consumidor, ficou uma linguagem muito leve, né, eu creio que qualquer pessoa que vá ler o seu artigo, né, ele tem condições de entender, né, do que você está falando, sem precisar estar recorrendo, como a gente diz, às vezes, a um dicionário, né, para entender do que se está falando. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu fiquei me questionando em relação ao teu objetivo geral, Bruno, né, porque, ao meu ver, ele só está contemplando a tua hipótese 1, né, talvez seja o caso para uma publicação futura você repensar, porque você acaba que vendo outras coisas, né, que o teu objetivo, né, as tuas outras hipóteses, que o teu objetivo geral não contempla, né, então acho que tu tem um trabalho muito maior, mas tu não deixa isso claro na hora que tu redige aí o teu objetivo específico. E aí, eu fiquei me questionando também, eu gostei muito dessa metodologia que você usou, dos cenários, né, e ao mesmo tempo, como você até destacou como uma limitação, que receberam várias respostas, mas acho que a maioria foi invalidado, né, porque as pessoas se cansavam, né, e não conseguiam responder. Você imaginou que estava muito extenso, apesar de que destacou que eram só 17 perguntas, mas 17 às vezes pode ser muito, porque creio que só os próprios cenários em si, né, já provavelmente teria ali muito texto, né, o que a gente sabe que é a grande dificuldade. E aí eu fiquei me questionando se eu não acho que você deve ser professor, né, deve estar em sala de aula, tá, Bruno? Em sala de aula. Se você não pudesse talvez começar a trabalhar, não sei qual a disciplina que você ministra, se tem alguma relação com isso, mas começar a trabalhar essa aplicação disso, né, em sala de aula, com os alunos, entendeu? Que aí eu acho que você vai conseguir uma base muito boa e talvez que condiza muito mais com que as respostas ali estejam sendo trabalhadas de uma forma muito mais consciente, que a gente sabe desse risco quando a gente envia, né, esses instrumentos, se eles forem muito longos, já ao final o pessoal começa a responder qualquer coisa para se livrar, né? E eu acho que se você começasse a trabalhar isso em sala de aula, né, talvez você conseguisse uma amostra que te trouxesse talvez resultados ainda mais consistentes. E aí eu fiquei me questionando também se pesquisas anteriores, talvez em outro contexto que não o do Brasil, chegaram a resultados diferentes do seu. Você chegou a dar uma olhada em relação a isso? Será que a cultura do nosso país não pode também interferir, né, nessa avaliação, né, desses cenários, né? No que, por exemplo, quando ele acha, na hipótese 2, né, se os consumidores deveriam ser punidos pela marca de se afastar, né? Será que a percepção do brasileiro que é que não deve ser, mas será que de outro, por exemplo, de um europeu, não acha que deveria ser punido, sim? Então, talvez se eu inserisse um pouco também da cultura, né, aí pudesse entender um pouco mais esses achados, né, da tua pesquisa. Acho que poderia ser algo interessante, a ser investigado. Então, professora, esses pontos aí todos colocados, ele é a primeira parte da minha dissertação. Depois nós fizemos o experimento 2 e avançou bastante. Nós colocamos imoralidade do comportamento, colocamos engajamento, mudamos a punição, sabe? Daí nós achamos um resultado que as pessoas querem punir quando a gente fez uma triangulação ambiental, saindo da causa LGBTQIA para uma causa de desigualdade racial. Pessoas mais alinhadas, fizemos mediação moderada, colocamos a imoralidade do comportamento, colocamos a gravidade da ação, colocamos essas pessoas que se consideravam mais morais, tinham esse julgamento maior de hipocrisia. Isso avançou tanto que a parte do meu projeto de tese também está relacionado ao ativismo de marca e essas coisas, se as pessoas
se desengajam por estresse dessa cobrança de ativismo, seja da marca ou de outras. Mas avançou bastante, assim, porque não tem lá fora, não conseguimos encontrar nada que fale sobre a hipocrisia do consumo e o julgamento. Tem o julgamento de hipocrisia, pessoas hipócritas, mas no consumo diretamente não. Os estudos são muito de indução. Eu assino algum negócio e depois vou lá e sou hipócrita. Então você mostra a pessoa hipócrita, mas não se julgamento de terceiro. Até em questão ali as respostas, nós tínhamos perto de 340, mas a maioria não terminava. E depois que a gente viu que tinha diferença, talvez fosse no entendimento. Eu olho aqui, mas eu não estou entendendo. Eu não vou fazer isso aqui. E a gente buscava sempre incentivar, colocando hipocrisia hipocrisia pode ser cansado os participantes. Daí a gente melhorou, fez na segunda uma coisa mais... tentando ser mais prática, assim. Mas tem bastante campo nisso aí, essa parte de ativismo de marca, e o quanto ela interfere a hipocrisia. Eu vejo a percepção de hipocrisia, essa marca é autêntica, ela está fazendo isso pelo lucro. Então, essas coisas que eu estou tentando agora explorar na parte da tese do doutorado, para ver até que ponto a hipocrisia das marcas, do consumidor, interfere nisso, se as pessoas se estressam com isso. Mas todos os pontos que a professora colocou, com certeza já estava lá e falou, opa, aqui agora nós precisamos avançar em relação a isso. Tá certo, obrigada, Bruno. Vou passar aí, eu não sei se... Eu vou privilegiar a Merilane agora, não. Ver se tem alguém aí, os outros participantes querem fazer alguma colocação aí para o Bruno. Vou deixar a Merilane para o final aí da sessão. Alguém quer fazer alguma colocação para o trabalho do Bruno, fazer algum questionamento, dar alguma contribuição? Eu achei os trabalhos apresentados muito interessantes. Como tem pouco tempo, né? Agora, quem puder deixar o e-mail para poder se comunicar depois e conversar um pouco mais, mas todos estão de parabéns, excelentes temas. A gente não conseguiu te ouvir direito, Arthur. Seria bom tu desligar a tua câmera e falar para ver se a gente te ouve. Certo, agora me ouve melhor? Agora tu tá ótimo. Certo. Eu gostaria de parabenizar, né, todas as apresentações, foram excelentes temas. Como tem pouco tempo, então, quem puder deixar o e-mail para poder conversar um pouco mais depois, né, sobre os temas, mas parabenizar, foram temas assim muito relevantes. Parabéns. A gente ainda vai ter, viu, Arthur, uns 20 minutinhos, né, ainda aqui para abrir para debate. Então, se tiver mais algumas perguntas, e como já era o último, né, Merilane, acho que a gente já pode iniciar, né, de certa forma, a gente pode se estender um pouco mais aqui no trabalho do Bruno, caso a Merilane queira fazer alguma colocação, e depois a gente abre em seguida para um debate, né, no contexto aí mais amplo, né, do comportamento do consumidor. Então, eu vou passar para a Merilane para que ela possa, então, fazer aí as colocações dela em relação ao trabalho do Bruno. Bem, em relação ao trabalho do Bruno, parabéns, Bruno. É mais um trabalho aqui apresentado aqui na sessão que eu gostei muito da leitura, como a professora Derlene falou, né? Assim, a leitura é fácil, dá para você ter um entendimento de como o processo foi feito, né? E o que eu gostaria de saber é mais assim por questão de experiência mesmo, né? Que eu fico curiosa, no sentido assim, e aí, o Bruno com o outro coautor do trabalho, né? Tiveram dificuldade em fazer todo esse processo do experimento, né? Qual foi a sua percepção em relação às dificuldades, né? No que diz respeito aí a todo o processo, desde a seleção das pessoas que participaram, né? De cada um dos cenários que você apresentou, na sua percepção? Então, na verdade, a gente tem que se preocupar quando a gente faz coisas relacionadas à hipocrisia, assim, para que não tenha o manipulation check, né? Que as pessoas não apareçam lá, então a gente tem que pensar todos esses cenários de uma forma que a pessoa responda pela identificar aquilo, não que ela seja incentivada a colocar essas informações. Mas a relação ao cenário, assim, quem escreve comigo é meu professor, meu orientador. Então, eu ia lá, dava sugestão, ele dava as pinceladas dele. Até que a gente conseguiu entrar numa sintonia boa para colocar os cenários, assim. O segundo experimento que a gente faz, continuações, foi mais difícil. A gente quis avançar em pontos, assim, bem detalhados.
Então, esse assim, a gente vai colocando, foi buscando coisas do dia a dia, causas atuais, a gente se baseou muito assim no... Vou até falar assim, na marca Skol, cerveja Skol. Cerveja Skol é uma cerveja que sempre utiliza comunicação, marketing focado na diversidade, mas tem um público muito mais antigo que não tinha essa informação. Então, a gente já começou a pensar em cima disso. E a gente foi trabalhando em cima dessas ideias. Mas eu acredito até que a recepção tenha sido boa daqueles que olharam assim e viram, eu consegui entender e ver e perceber ou não, sem confundir muito a cabeça do pessoal em cima do cenário. Pode ser que na parte do formulário tenha ficado longo, algumas informações ficaram confusas, mas o cenário acho que até foi tranquilo de fazer assim. Obrigada, Bruno. Obrigada, Merilane. Então, vamos dar início, né, à nossa última parte aqui da nossa sessão, né, que será um debate, né, em relação à temática como um todo, né, o comportamento do consumidor. Destacar aqui que todos os trabalhos de alguma forma abordam, né, até porque a sessão é comportamento do consumidor. O primeiro trabalho, consumidores de destinos turísticos, o segundo trabalho, consumidores de produtos inovadores no contexto da economia circular, o terceiro trabalho, consumidores online, vinculando aí a transformação digital, e o último, né, que foi a hipocrisia do consumidor no relacionamento com as marcas, né? E aí, eu diria que todos, de alguma forma, vinculados aí ao comportamento do consumidor sustentável, né, de alguma forma, né. E aí, pensando nessa temática, né, vamos dizer, do consumidor sustentável, né, o que a gente tem visto, que eu tenho observado, vários estudos técnicos aí sendo tornado público, destacando, né, que tem havido uma preocupação maior por parte dos consumidores brasileiros, né, em relação a essa temática da sustentabilidade, né. Eu vi recentemente uns estudos focados mais em relação, por exemplo, a compras em supermercado, né, e destacando que, no caso do consumidor brasileiro, tinha havido, né, um crescimento dessa percepção e dessa preocupação, né, no momento, por exemplo, de realizar uma compra no supermercado, de atentar para esse caso, acho que foi colocado pela Cíntia ou pela Márcia, em relação a embalagens, eu não lembro agora exatamente quem foi que comentou, né, na hora de você olhar, né, o quanto que aquela embalagem ela é sustentável ou não, né, para o meio ambiente, enfim. A minha pergunta para todos os participantes é qual é a percepção de vocês em relação a esse comportamento? Vocês acreditam que tem havido realmente, efetivamente, essa mudança de comportamento do consumidor, ou é só mais uma falácia aí das pesquisas, no intuito de perguntar e a pessoa dizer que está, mas efetivamente não está fazendo nada? Como é que vocês veem, né, se a fala condiz com a atitude em si na hora de fazer uma compra? E aí deixo aí para quem quiser iniciar aí o debate, se prontificar. Eu só gostaria de avisar que a sala, Oderlene, vai fechar às 10h14, tá? Avisaram aqui. Eita, já? Não era 10h30, não? Não, na verdade estava programado para finalizar às 10 horas. Aí a gente finalizou, né? Mas ainda nós temos aí verdade. isso, 14 minutinhos aí, né? Ou menos, sei lá. Ixi, consumimos mais tempo então do que deveríamos. Mas vamos fazer a discussão rapidinho, então, e aí libera. Aí a gente libera o pessoal também para ir para ter uma sala de network que vai ter aí, né? Isso, tem a sala de network, tem também, por favor, não deixem de avaliar a sessão, estou aí sempre postando aí o link, né, para que vocês possam entrar, todos vocês, para poder avaliar aí a nossa sessão, tá bom? Não deixem de fazer isso é importante. Eu vou dar uma pincelada aqui, porque também fala como a base do meu estudo de hipocrisia do consumidor, ele vem da hipocrisia das marcas, que às vezes as marcas tentam colocar isso e não acontece. Eu acho que tem muito campo e depende ainda de avaliar as coisas. Talvez agora, com a pandemia, pode ser que tenha caído um pouco a preocupação. Porque as pessoas, às vezes, você vai pensar, descarte de alimentação. A pessoa queria se alimentar, queria que chegasse lá, talvez tenha dado uma caída.
mas eu vejo bastante campo para olhar assim até que ponto isso é válido, isso só está focado em atender uma necessidade, uma cobrança do consumidor, que às vezes é hipócrita, mas está cobrando isso daí. Então, acho que tem bastante campo para ver essa parte relacionada se isso é só busca pelo lucro ou realmente está buscando transformação social. Eu percebo um pouco, olhando bem, é que eu trabalho na Renner, e aí a gente consegue ter bem essa ponte entre teoria e a prática, né? E a gente nota muito ali, conversando com o pessoal da sustentabilidade, que é assim, se tu não quer fazer pelo meio ambiente, faz pelo lucro, porque em algum momento vai pesar, sabe? Vai acontecer algum escândalo, vai afetar a imagem da tua marca, pega a reputação, e aí mesmo o cara que não está preocupado em só comprar de quem é sustentável, ele não vai querer comprar do cara que claramente não é, sabe? Então, eu noto que tem esses dois lados. Tem um pessoal que pressiona, e esses que pressionam, sim, são os que de fato vão consumir, mas é uma minoria. Mas tem os que não pressionam, mas se acontecer qualquer coisa que vá para o extremo oposto, eles param de consumir na hora. Cíntia, Márcia, acho que a Márcia saiu, né? Cíntia quer fazer alguma colocação? Eu acredito que sim, que existe um movimento mesmo do consumidor em direção a isso, né? Ainda, talvez, com suas questões, ainda talvez sem tanta informação, mas acho que sim, existe um movimento em direção à sustentabilidade por parte do consumidor também. Acho que à medida que o consumidor, que essas discussões ganham mais, né, saem tanto da esfera só acadêmica, a gente passa a ver a sustentabilidade aplicada, e seja, né, aproveitando o gancho do colega, seja em produtos lá da Renner, né, com o RE, que é a linha sustentável, seja através de produtos orgânicos no supermercado, né, a gente começa a ver isso sendo aplicado, a gente escuta no noticiário, né, informações sobre sustentabilidade. Então acho que à medida que esse assunto ganha as ruas, digamos assim, né, sai um pouco da seara acadêmica, o consumidor também passa a se tornar cada vez mais engajado nesse assunto, né? Então, acho que sim, existe uma busca, existe um aspecto aí de que ainda é incipiente, mas que acredito que não seja só um aspecto teórico. Ok, obrigada. Então, eu não sei se a Merilane, eu vou fazer o fechamento, passo para você fazer a finalizar aí a sessão, então. Então, parabenizar a todos, né, foram trabalhos muito bons, eu até tinha anotado algumas outras coisas que eu poderia sugerir de melhoria, já pensando numa publicação futura. Depois eu vejo com a Merilane como é que a gente faz aí para enviar, né? Acho que o intuito, né, do evento é esse, né? A gente poder estar contribuindo com vocês para o avanço, né, desse trabalho nessa versão que foi apresentada para o evento, para vocês conseguirem, né, tornar esse trabalho público aí por meio de um journal, né? Então, depois eu vejo com a Merilane como é que a gente faz para mandar essas contribuições a mais que a gente teria para o trabalho de vocês. Parabéns, foram temas excelentes, né? Acho que foi uma sessão, pelo menos aqui eu vou sair, desde da leitura do trabalho, já tinha me agregado muito, né? Conhecimento, teorias que eu desconhecia, enfim, a temática foi muito boa, parabéns a todos, e aguardo vocês na sala lá de network, ou em outro momento aí, porque o semiárido só acaba amanhã, né, Merilane? E passar então a palavra agora para a Merilane fazer o fechamento da sessão com vocês. Obrigada e um abraço a todos. Opa! Bem, gente, então a gente chega ao final da nossa sessão, que, assim, ao meu ver, foi incrível ter participado, que essa é a minha primeira experiência, né, no SEMEAD, e o bom que é no aniversário de 25 anos, né? Tivemos, assim, 4 trabalhos maravilhosos, todos lá com características distintas, com metodologias diferenciadas, né? Os assuntos, então, e eu parabenizo todos vocês pela disponibilidade, pela coragem, né? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade e coragem de apresentar trabalhos em eventos científicos. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, autores, aí o Bruno, a Cíntia, o Jean, né? Tem aqui o nosso visitante, o Arthur Morgan, né?
E agradecer também pela professora Oderlene Vieira, pela parceria, né? Eu me senti muito segura por saber que era você, que eu vi ali no trabalho, quando eu vi na primeira vez o seu trabalho sendo apresentado, né? Aqui no YouTube. Então, agradeço aí a presença de todos vocês. E aí a Merilane colocou o link, né, da sala do network aí, né, Merilane? Quem tiver Isso. interesse, tá lá, a sala lá aguardando vocês para um debate, né, e fazer, quem sabe, futuras parcerias aí nas pesquisas que estão por vir. Então, bom dia, bom restinho, aproveitem o SEMEAD. Isso, e por favor, não esqueçam aí de fazer a avaliação, tá? O link também se encontra aí no nosso chat, tá bom? E um bom dia para todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, obrigado, gente. Meu colega Arthur, mestrado, e os outros participantes. Muito bom, Meire. Olha, Júlia, eu estava morta de nervosa. Não. Mas, graças a Deus, assim, deu tudo bem. A única questão, assim, que a gente percebeu que teve pequenas falhas foi em relação mesmo à conexão com a internet, né? Ah, tá bom. O vídeo não ficava muito bem visualizado, aí depois voltava ao normal, aí às vezes saía. Tá. Mas, assim, em relação aos debates, foi maravilhoso, assim, que bom. os autores mesmo, sabe, se entregaram para os debates, tanto que passou aqui o tempo, né? Então, eu adorei a experiência. Que bom, fico feliz que você tenha gostado bastante, que bom. Então, assim continuamos, né? Pois assim isso mesmo, mas estarei aí nos workshops participando, que tem uns que eu achei super interessante, vou participar também. Com certeza. Então, vamos então, lá agora procurar o próximo. Tchau, tchau. Ok, um abraço, tchau. Um abraço.